Com certeza você já ouviu falar sobre o autismo. Isso porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, hoje essa condição acomete 1 em a cada 160 crianças no mundo e 2 milhões de pessoas só aqui no Brasil. Ainda que vista como um tabu pelas pessoas, muitos tendem a ter uma visão errada de quais são as principais características que acometem uma pessoa autista. Por isso, é de extrema importância esclarecer as principais dúvidas sobre esse tema importante para a sociedade. Transtorno do espectro do autismo, TEA, é uma alteração no desenvolvimento neurológico que se inicia na infância e é caracterizado por dificuldades de comunicação e padrões de comportamentos, interesses e atividades que tendem a ser restritos e repetitivos. Neste mês é realizado o Abril Azul, uma campanha de conscientização sobre a inclusão de pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. E reforço que no nosso programa, o Agora é Feminino, ele comunica com todas as pessoas. E o principal papel é informar e transmitir mensagens positivas sobre todos os assuntos que envolvam a saúde e o bem-estar. Para falar neste assunto, as convidadas de hoje são mães atípicas. Nayane cursou odontologia e recentemente descobri que também foi cantora gospel. Tati cursou farmácia e foi a precursora em pesquisas e informações sobre o autismo aqui na cidade. Ai, Tati! E aí, que você nos receber nessa tarde de hoje. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá? Estão animadas? O TEA afeta o comportamento do indivíduo e os primeiros sinais podem ser observados em bebês ainda muito pequenos. Tati, quando e como você descobriu que o João era autista? Então, o diagnóstico do João veio aos 4 anos. Mas, Tereza, eu lembro que quando o João nasceu, ele tinha alguns sinais diferentes. Por exemplo, ele era bebê, ele não tinha o contato visual, ele não brincava com funcionalidade com o brinquedo, eu mandava ele joga um beijinho, ele não jogava, dá um tchau, ele não fazia. E aí isso começou a me chamar a atenção nele. Porque eu falava, gente, o que está acontecendo aqui? Por que ele não obedece ao meu comando? Não interage com você? Não interage, ele interagia muito pouco. E todas as crianças são iguais? Não, não. O autismo, ele é individual em cada criança. Sim. E como a Tati falou, Nayane, tem muitos comportamentos que são incomuns, né? Entre essas crianças. Desde essa dificuldade de comunicação, de interação, de socialização, a prática aí, né, do comportamentos repetitivos. Quando que você viu isso no Marco? Então, diferentemente um pouco da história do João, o Marco Antônio fez todo o seu padrão de desenvolvimento típico. Normal? Então, normal. A gente, inclusive, falava assim, olha, agora ele vai falar. Ele ia no certeza que ele ia falar. Fazia acompanhamento. Sempre, tudo dentro do padrão. Então, a gente notou que ali, depois de mais ou menos uns 14 meses de idade, né, o Marco começou a ficar quieto. Era como se meu filho perdesse todo aquele brilho, né, de falar, ele procurava a gente, era um bebê sorridente, era um bebê que fazia barulho e de repente eu comecei a perceber que o meu filho, ele começou a ficar quieto. Então, o que é comum com a Tati, eu falava assim, Marco, e o Marco não olhava para trás ou não esboçava nada. Não se conectava. Não se conectava. Mas, por exemplo, mamar. Eu dava mamar pro meu filho e ele colocava o dedo dentro da minha boca. Ele olhava dentro dos meus olhos. A gente costuma dizer, depois que a gente está, né, nesse meio de mãe atípica, falando sempre sobre tratamentos e terapias,
que é um autismo regressivo. A gente tem aí uma criança dentro do padrão de desenvolvimento e alguma coisa em determinado momento fez despertar esse gene do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Então nessa hora, aquele olhar de uma mãe que já teve outra filha, como eu tenho a Maria, a gente começou, olha, nessa fase a Maria já estava falando frases, nessa fase a Maria já estava batendo palma, o meu filho não batia palma, o meu filho ele não apontava mais, o meu filho foi ficando uma criança quietinha, né, criança paradinha, bonitinha. Então nesse momento a gente teve assim um cuidado muito especial de não alarmar, mas começar a reparar mais. E nessa hora foi que nós buscamos a neuropediatra para poder saber. Você chegou a pensar que ele podia ter problema de audição? Sim. Porque às vezes muita gente fala, a criança às vezes não tá me ouvindo. Às vezes a minha mãe dizia assim, olha, bate um pandeiro do lado dele, põe um brinquedo do lado dele, porque vamos ver. Qual é a reação? A reação era nada. Olha, ele não tá ligando, mas como assim? Ele ligava e agora ele não tá ligando mais. E é nessa hora que a gente fica bastante perdida, né? E eu tenho, assim, graças a Deus, a oportunidade de ter um esposo que trabalha dentro dessa área ele é médico e trabalha como psiquiatra. Então ele nessa hora ele falava, eu acho que vamos levar ele para fazer um teste, que inicialmente o Marco fez um teste com a neuropsicóloga. Sim. E nesse teste eles perceberam que ele tinha 11 pontos positivos para poder estar dentro do espectro. Eu não sei se a Tati observou isso no João, mas o Marco ele não tinha estereotipias, que são os movimentos repetitivos, o flapping. É a questão que você me fala que as crianças são únicas. Não tinha flapping. Embora os dois tenham o mesmo diagnóstico, cada um começou de uma forma diferente. Você percebeu os sinais ainda bebês, ele não contactuava. O seu, ele teve uma regressão nesse estágio de desenvolvimento. E aí o que a gente percebe é que todos esses ensinamentos são extremamente importantes. Hoje a gente está falando, né? Além dos próprios avanços de protocolos, de pesquisas a respeito do autismo, fazendo com que hoje as pessoas possam fazer um diagnóstico cada vez mais precoce, como foi no caso da Nayane. E super importante porque a partir desse momento eu me senti acolhida, porque até então eu fiquei perdida. Como é que pode? A gente fica preocupada, uma criança que de repente fazia tudo dentro do padrão, e depois ela para, então a gente fica assim, eu corro pra onde? Aí você vai numa consulta, você responde um formulário enorme, tudo é não. E aí você fala, meu Deus, aonde que eu errei? Aonde que eu não olhei? E aí todo mundo sempre tem uma palavra assim, não, mas calma. Não pensa por esse lado. Acho que vai ter um exame que vai dar alguma alteração. E quando a neuropediatra falou pra mim, olha, ele é autista. Eu lembro que eu dei assim, foi aquele momento que eu falei, meu Deus. Mas não foi de tristeza, foi de eu me encontrei. Agora eu sei o que meu filho tem, agora eu posso seguir em frente, tem um nome. A vida inteira ele vai ser autista, o diagnóstico não tem cura. Ele é autista. E aí nesse momento que a gente nasce outra vez, porque a família tem que renascer junto com a criança, a família tem que abraçar. E começa uma história, né, Tati? Isso, uma nova história. É um novo filho, uma nova mãe, uma nova família. E aí começa tudo novo. Que aí a gente tem que começar do zero. Mas diferente agora que a gente tem o norte, né? A gente tem o norte para seguir. E o que você falou, né, é muito importante desse diagnóstico precoce para poder estar tratando a criança desde o começo. Porque o autismo, ele não é uma doença, ele é uma condição. E essa condição, quando é diagnosticada cedo, quando é tratada cedo, a chance da criança desenvolver é muito grande. Ela vai criando uma qualidade de vida melhor para todo mundo, né? Para vocês, para a família, para a criança. A gente percebe isso, né, Tati? A Tati, assim, a gente se encontrou na vida através do autismo, né? E a gente troca muitas ideias, a gente fala sobre o processo, né, de terapia dos nossos filhos, e a gente percebe
que quando a gente não só aceita, mas a gente abraça a causa, a gente abraça esse propósito que vira na nossa vida em alertar, em falar, em explicar para as pessoas de casa, explicar para as pessoas que vivem ao nosso redor sobre o autismo, é realmente assim, você relaxa, você descansa, você começa a ver que aquela idealização do filho perfeito, que tem que ser do padrão, que tem que... Isso cai tudo por terra. Não está no seu controle, né? Nada está no nosso controle. Nada está no nosso controle. E a gente percebe que é só você querer, sabe? Querer participar dos dias, querer olhar e perceber, olha, o meu filho, ele gosta de brincar com a rodinha aqui, ok, eu vou deixar ele brincar, mas eu também vou ensinar ele a brincar. Desenvolver outras habilidades, exatamente, fazer outros movimentos. Fazer funcionalmente, mas eu também deixar ele ser quem ele é. Sim. E o autismo não é pra gente ter medo. A gente, né, justamente está falando aqui hoje sobre isso para as pessoas entenderem. O autismo é uma condição, não é raro. Nós temos aí uma comunidade grande de TEA, e quanto mais a gente fala, mais a gente percebe que pessoas à nossa volta têm diagnósticos também de filhos, de avós, diagnóstico tardio de pessoas adultas, de repente, que nunca se compreenderam, mas por falta de conhecimento. Então, assim, tudo isso que vocês estão falando, estão compartilhando, né, comigo e com as pessoas de casa, fica aquele alerta. Sim. Quanto mais você buscar, né, conhecimento, tanto os pais quanto os cuidadores, mais vocês vão se conectar com essa criança e vão proporcionar uma maior qualidade de vida para elas. Sim, é o que todas nós queremos, né? Dear, I feel we're facing a problem. You love me no longer, I know. Meninas, hoje, né, se falam muito sobre inclusão. Como vocês enxergam tudo isso? Eu ainda sinto um déficit nessa parte, porque é muito falado, mas a prática eu acho que ainda deixa um pouco a desejar. Vou te dar um exemplo, por exemplo, as escolas, né? As escolas inclusivas, se fala muito disso, mas eu sinto que ainda falta um preparo, sabe, para estar acolhendo e recebendo essas crianças. Talvez por falta até de conhecimento, né? Sim, sim. E Sim, você? eu concordo com a Tati. Concordo com a Tati porque não é só receber a matrícula do nosso filho, né? A gente espera que ele seja incluso, que as famílias das crianças típicas que estão ali estudando com nossos filhos atípicos, eles se sintam também tranquilos em fazer parte de todo esse processo da educação, que é muito importante no processo de estímulo dos nossos filhos, e é importante nesse processo que a gente está mostrando para eles a vida como ela é. Então eu concordo com a Tati, a gente precisa de mais preparo, de mais empatia, não só falada como uma palavra bonita, mas a empatia real, aquela que a gente vive, que a gente consiga enxergar ela de uma forma digna. É o que nós queremos. Com certeza. Então vamos buscar, né, mais informações, vamos conscientizar, né, toda a população, toda a nossa sociedade da importância de compreender, né, essa dificuldade que essas crianças, esses jovens apresentam com a comunicação. Sim. Vamos ser mais empáticos para a gente poder acolher todos. E aproveitando, falando em comunicação, hoje o Agora é com você. A Tati e a Nayane gravaram um pouco dessa comunicação que elas fazem no dia a dia com o João e com o Marco. Vamos acompanhar? O Agora é com vocês. Sim. Nesse vídeo eu estou mostrando para o João qual vai ser a rotina dele diária. Através de fotos eu consigo colocar para ele passo a passo para que ele execute durante o dia toda a sua rotina. E com isso eu consigo diminuir a ansiedade dele. Como o Marco é um autista não verbal, a gente está estimulando a fala dele. Então nesse vídeo eu peço a ele que ele me faça um sinal, que no vídeo é de muito, para eu poder dar para ele aquilo que ele tanto deseja. Então eu estou estimulando a comunicação através de gestos. O trecho dessa música que tocou agora, de Roberta Campos com Nando Reis, que inclusive a Tati adora, me fez refletir.
Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. Fala tudo sobre a comunicação. Fala. E sobre a importância, né, como a Tati falou com o João, a Nayane falou com o Marco, deles se conectarem, aumentando assim o vínculo de amor, de respeito e de cuidado. O autista, nem todo autista é verbal, né? E aí entra esse olhar, né? De você entender a criança pelo simples olhar. Porque diferente do que muitas pessoas imaginam, que o autista ele tem um mundo, ele está muito presente. Muito. Ele está aqui, a gente percebe isso nos nossos filhos. E quando a gente está no meio de muitas outras crianças que também têm um diagnóstico de autismo, a gente percebe que de alguma forma eles querem curtir, eles querem se fazer notados, se fazer presentes. Então nessa hora é que tem que mudar o nosso olhar, a forma como a gente vai entendê-los, né? Isso, muito bom. E me conte uma coisa, o que vocês esperam para o futuro do filho de vocês? Então, eu não espero nada do futuro do João. A gente vive muito hoje, o agora. Sim. Então, eu penso muito no que eu vou proporcionar para o meu filho hoje para poder fazer com que ele se sinta bem, com que ele se sinta feliz hoje. Eu não penso no futuro, para mim é o hoje. Eu acho que eu posso aperfeiçoar a resposta da Tati dizendo que a gente espera o que toda mãe espera de qualquer criança, que ele viva a vida dele, que ele sonhe, que ele seja feliz, que a gente consiga mostrar para ele o que a vida pode trazer de bom, às vezes triste, mas a vida merece ser vivida. É algo que é muito natural e real. A gente tem que viver. Isso, a gente quer vida. Pela qualidade de vida deles. Sempre. E da o que a gente quer. É o melhor. Fique na minha vida. E nessa temporada tem novidade. No final de cada episódio, eu pergunto uma palavra e o porquê. Tati, uma palavra. Uma palavra para isso tudo que eu vivo, eu diria orgulho. Por quê? Porque orgulho foi um dos meus maiores defeitos de caráter. E eu tive que quebrar o meu orgulho quando eu tive o diagnóstico do meu filho. Eu tive que quebrar o meu orgulho diante da sociedade. Eu tive que quebrar o meu orgulho para minha família. Porque quando a gente tem um filho, a gente joga em cima daquela criança sonho, expectativa. Ele é o mais lindo, ele é o mais perfeito. E quando entra esse diagnóstico, aquilo tudo desmorona, o seu castelo desmorona. E aí é onde a gente tem que se refazer. Então, eu hoje tá aqui falando para vocês, expondo a minha vida, o meu filho. Abrindo a sua casa. Abrindo a minha casa. Cara, é a maior missão que eu posso oferecer. Se tornar uma pessoa melhor. Então eu acho que assim, essa oportunidade que Deus me deu, eu enxergo como uma missão. E é isso que eu queria passar para as pessoas, que a gente não tem que ter vergonha do filho. Nunca, jamais. Bonito. Nayane, uma palavra. Eu tô aqui com o meu olho mareado. Mas assim, é que não tem como a gente falar do filho da gente, né, sem que a gente se emocione. Mas eu tenho uma palavra na minha vida que é mais que uma palavra, eu diria que é Deus. Porque eu aprendi que mesmo passando um processo difícil, e foi o que eu pedi a Deus, eu não ligo de passar por processos difíceis. Sobre a questão do orgulho, realmente é o que a gente, precisa trabalhar na nossa vida e entender que o próprio Deus, ele faz novos recomeços, novos sonhos, novos projetos. Não é um diagnóstico que vai finalizar o processo de vida do meu filho. É o início. É o início. E a gente aprende isso, viu, Tereza? Quando a gente recebe esse diagnóstico. Então, Deus,
é a palavra presente em todos os meus dias. Eu acordo chamando por Deus, eu durmo agradecendo a Deus. E mesmo nesse processo de conhecer sobre o que é o autismo, sobre o que vai ser uma família atípica, sobre me reconhecer como uma mãe atípica, eu falei, Deus, eu aceito tudo, mas eu aceito se o Senhor estiver comigo nesse processo, porque sem Deus, eu acho que eu não estaria aqui hoje olhando para vocês e Ele está presente e falando sobre tudo isso, né? Como a Tati falou, a gente vem aqui testemunhar a nossa vida. E esse encontro com certeza é abençoado. Amém. Lately I have desperately pondered. Tati, Nayane, que honra receber vocês aqui hoje. E muito obrigada, né, por todos esses ensinamentos compartilhados. Tati, você abriu a sua casa nessa tarde maravilhosa. Foi um prazer receber vocês aqui, a todos, e poder te agradecer por você ter aberto, né, esse espaço pra gente poder estar falando sobre o autismo no dia tão importante como hoje. E agradeço porque tô aqui ao lado da minha amiga, uma mãe atípica como eu, que a gente se encontra para chorar, para rir juntas e dizer que o lugar de autista é em todo lugar e agradecer por ser essa porta aberta na mídia pra gente, para verbalizar aquilo que às vezes a gente não consegue falar para todo mundo, né? E através do seu programa a gente vai conseguir dizer um pouquinho como é e como tem sido fazer parte desse mundo. Que bom. Através das informações é possível promover o desenvolvimento e uma mudança atitudinal na sociedade. Muito obrigada. Obrigada. Sua voz me diz o que eu quero ouvir. Teu cheiro me leva. Chegamos no final do nosso segundo episódio. Você já conhece o nosso canal no YouTube? É super fácil. Acesse o YouTube, o Spotify, o Agora é Feminino. Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Eu adoro a nossa interação. Saúde, fé e alegria para todos. Obrigada por estarem conosco e até o próximo episódio. Tive a certeza que era você.